Boa tarde. I don't speak English very well. And Patrícia, help me. Meu nome é Rosana Merino, eu fui atleta profissional. Eu comecei a treinar com 4 anos de idade e treinei minha vida inteira. Eu não sei o que é minha vida sem esporte. Então, desde que eu nasci, eu não tive infância, não tive adolescência, eu fui somente esportista. All right. Well, before I start, my name is Patricia. I have been Rosana's personal friend for more than 20 years. So I'm here today to help her with the translation. So she said that she started, her name is Rosana Merino. She doesn't know her life without sports in it. She started practicing sports, especially swimming, when she was 4 years old. And she has practiced sports all her life. Eu gosto muito dessa foto, She likes this picture very much porque essa foto fala muito da minha vida. because this picture speaks to her and it represents a lot of what happened in her life. Eu fui atleta durante muito tempo e eu vou contar essa história com mais detalhes para vocês. Eu sofri um acidente cirúrgico, um erro médico e fiquei 1 ano e meio sem nenhum movimento. Fiquei praticamente tetraplégica. So she has been an athlete all her life, and she suffered an accident during surgery, and she lost all of her movements. During a year, she had no movements at all, only from the head up. A história parece parecer triste, mas minha vida nunca foi triste. Eu sempre tive uma vida alegre. Quem convive comigo sabe que eu brinco o tempo todo. A gente não tem tempo para ficar triste, né? E eu hoje não consigo mais fazer esporte, mas eu trabalho com esportistas, mais de 300 esportistas do mundo inteiro. Trabalho com performance. So even though you may think her story is sad, she's not a sad person. She's very funny, all right? And even though she can't practice sports anymore, she does work with athletes, high performance athletes. She has a consultancy that where she trains more or less around 300 athletes, professionally and amateur. Hoje eu sou treinadora da Companhia Atlética, que é uma academia famosa em Campinas. Eu treino atletas lá de natação. Eu acabei de me aposentar da prefeitura, onde trabalhei muitos anos com esporte. Sou fundadora e sócia da RM Consultoria Esportiva. E eu trabalho com vitórias, né? Lógico que quem trabalha com vitória tem que saber perder também. So she has been an athlete all her life. Today she is the founder and owner of a consultancy called RM, which is Rosana Merino Sports. She works with victories. That is her goal. She works with high performance and she works with athletes that want to win. Eu comecei a nadar, eu tinha 4 anos de idade. Aprendi a nadar com 4 anos. Com 6 anos eu já competia. E foi uma vida esportiva muito dura, mas se você quer resultados, você tem que ter disciplina. E eu tinha essa disciplina muito criança já. So she started her athletic career as a swimmer. She used to swim at a football club in Campinas called Guarani. And when she was 4 years old, that's when she started. So that's her over here. Então, meu treinador era meu pai, então era um treino muito rígido, né? Eu dormia com o treinador, né? Her father was her coach. So it was really, really hard. He was very strict. And she didn't have any lenience or, she had to do it. Ele me ensinou muito, desde pequena, um trabalho mental. Eu acho que para você ser bom,
você ser competente, você tem que trabalhar o corpo e a mente juntos. Eu acredito muito no trabalho mental, tanto para esportistas como para vocês que trabalham em empresas. So just to show you, this is what her father used to say to her. Her father used to say that she was skinny and weak. And that taught her to be strong, to never accept the reading of another person about what she could do or what she couldn't do. Right? So she never took any advice from anybody. This is what her father taught her. And he expected the best from her. And she works with athletes, and she works with high performance, and she likes to work not only the body, but she likes to work the mind as well, because she thinks that the mind controls the body. The stronger your mind is, the stronger you will be. Com ele eu aprendi que eu tinha que trabalhar muito duro, né? E ele fazia vários testes mentais comigo. So her father worked her very hard, and he did a lot of mental tests on her and with her. He challenged her mentally. Em julho, uma época muito frio, nós estávamos com quase 15 graus fora, e a piscina devia estar uns 17 graus, porque não tinha a piscina aquecida. Ele me largou no treino sozinha, não tinha ninguém no clube, eu era muito jovem ainda, e me deu um pedaço de papel e falou: você fica aí treinando que a gente não pode ficar aqui com você. So at one point in her young life, her father, it was winter, it was very cold. For us it's cold, all right? You have a different perspective of cold, all right? But for us, 15 degrees Celsius is cold. And we didn't have any heated pool. The pool was not heated. Her father took her to the pool and said, this is you have to train, and I cannot be here with you. And he left her there to train all by herself. E a água estava muito fria, e eu era bem magra, então foi muito difícil. Eu me lembro que eu chorava e o óculos enchia de lágrimas, e aquilo era um conforto, quando eu tirava os óculos e a lágrima quentinha escorria pelo meu rosto. So for her it was very difficult because the water was very cold and she was crying, and her goggles used to fill up with water. Her tears were hot, so when she did like this, this hot water would roll down her cheeks. It was the only comfort she had because it was really, really cold. E depois de um tempo ele me contou, acabei o treino inteiro, não fiz nem 1 metro a menos, eu era muito focada, mesmo sendo jovem. E aí ele me contou que ele estava num apartamento próximo à piscina, que ele me enxergava. So she did all she had to do. She trained everything she was supposed to, not 1 meter more or less. And then her father told her that he had been observing her from the other side of the street, from an apartment window, to see if she was actually going to train, you know, to see if being left alone, if she was actually going to do it. And she cried, but she did it. E então essas histórias, eu tenho muitas histórias de natação, e eu trouxe 2 para vocês que marcaram muito a minha vida. E a lição que a gente tira dessa história, muitas vezes o chefe não está olhando, muitas vezes a pessoa que você deve uma responsabilidade não está olhando, e é ali que você mostra o quanto que você é bom. Porque quando você está alguém te cobrando, é muito fácil você reagir. O legal é você fazer independente, né? Eu falo que a mente, a gente tem uma criação diária com ela. Pobre daquele que usa a mente momentaneamente e depois relaxa. A mente, ela pega mais as coisas ruins do que as coisas boas. Então o mundo é para quem está focado, né? Wow, it's a lot to translate. We've been on for a long time. All right, so if I forget something, let me know. So what she said is that you need to have a strong mind, because it's when nobody is looking, when your boss is not looking, when you have nobody to come after you, and you do it, that's when you show that you're actually a strong person, and that you will do whatever it takes, and when nobody is looking. Because when somebody is looking, it's easy. They're there, they're pushing you, they're
demanding from you. So she thinks the key to a strong mind to success is when you do it without anybody asking you to. Eu estava comentando ali fora que a gente, sorte da gente que tem gente que não é focada. É muito bom que não tenha gente que é focada, senão estaria todo mundo disputando lá em cima no mercado, né? Lá, todo mundo ia disputar a sua vaga, né? Então, eu acho que a gente não pode ser, a nossa imagem, ela é criada todos os dias. So she thinks that it's good, yeah, thank God that there aren't many people that are as focused as she is, or even her athletes, because or else everybody would be challenging you for the same position right up there, you know. So it's only the very few that get to the top because they're really, really focused. Eu fui criada com todas as pessoas que me desafiaram, eu aceitei o desafio. Então, meus desafios eram esportivos, eram na minha casa, e agora como empresária. Se fala uma palavra mágica para mim. Você quer perder, você fala, vou ganhar de você. Você é melhor que você. Yeah, so she said that she was always demanded everywhere, in sports, at home, at her work now with her athletes. She is demanded all the time. And if you want to, the magic word for her to win is when you tell her that they're going to beat you. When somebody tells her, I'm going to beat you, I'm going to be better than you, those are magic words for her. Then she's going to do her best to be ahead. E vou contar mais uma história de natação. Eu era muito pequena e meu pai me colocava naquela época, podia, você pequena, competir com pessoas bem mais velhas que você. Yeah, another story that she's going to tell is related to swimming. When she was really, really small, her father enrolled her in a meet or a heat with children that were much older than she was. At that time, this was permitted. There was no, the age limit was kind of nebulous. E ele me colocou numa competição que eu não tinha a menor chance de ganhar, porque as meninas eram mais velhas e mais fortes. E nós não tínhamos muito dinheiro na época. And he enrolled her in a competition where the other girls were much bigger and stronger. She had absolutely no chance of winning. They didn't have a lot of money at that time. E eu fui para a competição, todo mundo usava tênis, e eu coloquei uma sandalinha plástica chamada Melissa. Yeah, and then she went to the competition. Everybody there was wearing sneakers, and she was the only one using flip-flops. E quando eu fui aquecer, para soltar minhas pernas, no que eu soltei, a sandália estava aberta, ela decolou. Caiu no pé da menina que ia ganhar a prova, que era a melhor da prova. So as she was warming up, to warm up, she balances her legs, and the sandal wasn't strapped correctly, and it flew and hit the girl who was the favorite. She was supposed to win that race. Daí ela pegou a sandália, como fosse com nojo, e trouxe, perguntou, é sua? Yeah, and then she came and very disdainfully took the sandals and asked the flip-flop, is this yours? E aí foi a palavra mágica. And that was the magic word. Pergunto, quem ganhou a prova? Who won the race? Eu. She did. Então, às vezes, a gente está no lugar, desdenha do outro, né? De um colega de trabalho, né? E a gente não sabe que ali pode ter uma pessoa brilhante. Que você vai falar uma coisa, um dia pode estar no teu lugar. Então, eu acho que humildade é uma coisa que deve ter. Quem ganha sabe ser humilde. Quem ganha sabe reconhecer o outro, independente se ele está com uma roupa boa, se ele está com uma roupa ruim, né? Você não sabe quem está ali. Então, você deve prestar muita atenção nisso. Yeah, so she said that we need to be very humble because we never know that if the person that is beside you or whom you speak badly to will someday take your place, will be in your shoes. So we should be very humble to treat everybody well, with respect,
you know, because you never know what tomorrow will bring. Eu sempre fui aí uma foto, por incrível que pareça, eu corria. Okay, this is a picture of her running, you know, so she did run once. Dia eu corri. E aquela coisa de para você ser bom, eu friso. Quem quer ganhar tem que saber perder. Quando você recebe uma crítica, tem que ser uma coisa muito boa. Não pode ficar tristinho. So she thinks that in order for you to grow, you need to know how to lose. In order for you to win, you need to know how to lose. So every criticism or any feedback that is given, you need to give it in a positive way. It needs to be very good so that you can grow and progress and win. Eu trabalho com atletas e eu raramente faço elogios. E às vezes eles reclamam que eu não elogiei. Eu acho que quem busca performance tem que saber que tem gente melhor que a gente. Tem que saber que alguém ali sabe mais que você, né? Eu acho que quando você erra ou quando você perde, é a chance de você ficar bom. So she works with athletes and she rarely compliments the athletes. Carol said she knows I do too because we were the victims of this Of this coach. of this coach, all right? And they get upset, they feel bad, but according to her, you need to understand and you need to be humble enough to understand that some people are better than you, know more than you, and are there to help you. Eu aprendi a ganhar mas assim, ganhar com sacrifício, né? Porque não dá para ser bom. Tem gente que está sentado e quer ser bom. Não dá. Todo mundo que é bom é o sacrifício. Eu fui nadadora, fui ciclista, fui triatleta profissional, fiz prova de aventuras. Aí estão alguns títulos da área de natação, os outros eu não coloquei, mas esses daí são da natação. All right, so she says that in order for you to win, you need sacrifice. You need to sacrifice yourself. You need to work. Those of you who are just sitting down, they will never win. They will never be good. And everything, in order for you to win and push yourself, you need to work for it. So here are some of her titles. She was 36 times Paulista champion of swimming champion, 8 times Brazilian swimming champion, 1 time aquathlon worldwide champion, and she became the Brazilian squad coach for triathlon. She's also a triathlete and was an endurance racer or a competitor, or I don't even know how to say that. Somebody who does adventure, yeah. Uma vez eu estava na minha academia e chegaram 2 rapazes que me convidaram para fazer prova de aventura porque alguém na cidade falou que eu era forte. So Rosana used to have a gym, all right? So she was at her gym and 2 guys came up to her and invited her to participate of this endurance race with them because somebody in the city had told them that she was very good at that. E eu vou mostrar para vocês 2 histórias sobre o que a gente chama de trabalho em equipe. Uma equipe não tão boa e quando você está com uma equipe totalmente sincronizada e querendo o mesmo objetivo. So she's going to tell now 2 stories of 2 different endurance races. One where her team was not very good, and the other one her team was very good, and how when the team is good, how you can achieve more and go longer and get good results. A primeira prova que eu fiz foi uma prova de 3 dias na Mata Atlântica. A largada era uma prova de boia cross, onde você tem uma boia e desce as correntezas do rio com a boia. All right, so her first endurance race was a 3-day endurance race in the Atlantic forest where you had a floater, all right? And you had to go down the rapids with this
floater. It's not a boat. It's a round thing. It looks like a donut. Yes, it's in the picture. Yeah, it's like a donut. Tube. What's it called? Tube. A tube. But it's not a tube. It's not a Yeah, but They are it's too Americans, big they for, don't for, understand. for boy. Okay. Nessa primeira prova, a largada era a boia cross. Eu sempre fui competitiva, não precisa falar, tô na primeira fila. Quase comendo a cordinha ali. So as you can see, she's very competitive. She's right there in front. And the first challenge was this tube. Eu cheguei em primeiro no Rio, desci com a equipe da Nokia, que eram os canadenses, que eram a melhor equipe que tinha. E eu olhava e falava, tô junto com os melhores. E fui descendo o Rio. So she arrived first at the river together with the Nokia team from Canada. And she looked around and she said, wow, I'm here with the best. Só que eu esqueci que tinha uma regra que a equipe tem que ficar próxima pelo menos de 100 metros. E eu já tinha largado eles para trás há muito tempo. So she forgot that in the rules of this race, you had to, the distance between you and your teammates was 100 meters. And she simply left them behind. She went by herself. E então eu fiquei no meio do rio, remando para segurar a boia na correnteza até que meus parceiros chegassem. Yeah, so she had to tread water and wait for her colleagues to arrive and catch up with her. Esses são os meus dois amigos que estavam competindo. So these are her fellow mates. Friends, no. According to her, they're horrible. All right, they pulled her back instead of helping her. Nesse momento alguém bateu em mim, eu caí, bati minha coxa numa pedra e fiz uma lesão interna de 5 centímetros com começo de hemorragia. Yeah, at this moment, somebody bumped into her. She fell and hit her leg on a rock, opened a gash, had a kind of an internal hemorrhage. She bled a lot. Mas eu fui treinada para não desistir. Eu tinha muitos patrocinadores que investiram na gente, a Mercedes-Benz, a Mobil, vários patrocinadores que pagaram para a gente e eu não ia desistir nunca. But she was trained not to give up. And she had a lot of sponsors, Mercedes-Benz, Mobil, and she couldn't let them down. E eu continuei a prova, mas eu notei que os meus parceiros, esse foi o primeiro momento, que já estavam mortos de cansaço. So she continued the race, but she could notice that her two friends were already exhausted. They were really far behind her. E eram as primeiras horas da prova, né? And these were the first hours. They were in the first hours of the race. Como eu estava machucada, eles queriam que eu largasse a prova, que a desculpa seria que eu me machuquei, para que eles pudessem não continuar esse desafio que era insano, né? Yeah, so what her teammates, they wanted her to give up because she was hurt, and that would give them the perfect excuse not to continue because they were exhausted. E nós tínhamos ainda 3 dias pela frente. And we still had 3 days ahead of us. E a partir daí, o que eu falo de equipe, né? Como eles queriam que eu parasse para não mostrar a fraqueza deles, e eu não parei, passei de ter 2 amigos para 2 inimigos. Yeah, and then that's what she says, that's what she means by teamwork. Because they wanted her to give up and stop, because they wanted to stop, and she didn't, and she started making them look bad. Instead of having 2 friends, she now had 2 enemies. E na floresta é muito difícil se você não tiver com alguém que esteja parceiro. And when you're in the forest in a hostile environment, if these people don't have your back, it's very, very difficult. Nós entramos para um trekking de 18 horas e o médico do Brasil lá na prova falou que eu teria que não sair da prova. Eu teria que sair da prova, desculpe. Porque se eu entrasse nesse trekking de 18 horas eu poderia morrer. E eu falei, então o senhor me tira da prova porque eu não vou parar.
Se você me der um papel que eu vou morrer, eu paro. All right. So they had ahead of them an 18-hour tracking, and the Brazilian doctor told her that she would have to leave the race because she was going to die if she continued. And then she said, well, then you're going to have to take me, you're going to have to push me from the race and give me a paper where you're stating that I'm going to die because on my own, I'm not going to leave. I'm going to continue. Não deu o papel. He did not give her the piece of paper. E eu continuei a prova, e meus amigos foram ficando cada vez mais nervosos e bravos comigo. Yeah, and she continued the race, and her two teammates, her teammates were continuously more and more annoyed with her and angry at her persistence. Nós ficamos 2 dias perdidos na Mata Atlântica, 16 equipes perdidas na mata, ninguém sabia onde a gente estava. E eu passei 2 dias com esses caras tentando me ferrar de todo jeito. So there were 16 teams. They got lost in the forest. They spent 2 days lost. And she spent these 2 days with 2 guys who wanted to, kill her, or better than the word better than the word I was thinking about. Na última etapa da prova era uma parte de canoa e uma 13 horas remando. É insano, 13 horas você remar uma canoa. So the last phase was canoeing, and it was a 13-hour strip, and it's insane what the rowing that you need to do in these 13 hours. Eu tive só esse grandão aí, que tá na foto. This guy here, what happened to this guy? Ele estava com a minha dupla no barco e ele deitou e não remou. All right, so this guy here lay down on the boat, and he spent the whole route lying down. He did not row or help. Muitas vezes você está numa equipe que alguém não faz, não é por isso que você não vai fazer. Eu acho que o bom atleta, o bom funcionário, ou que seja quem for, se você foi treinado para isso. Eu remei 13 horas sozinha, com ele deitado na canoa. E tive muitos momentos de delírio, de cansaço, mas eu cheguei no final da prova, mesmo com ele deitado na canoa, sem querer trabalhar. So sometimes you have somebody in your team who doesn't want to do the work or who doesn't work. It doesn't matter. You're going to do the work even though he isn't doing it. And this is the proof, because he spent the whole 13 hours lying down, didn't help her at all. At moments she was so exhausted, she was delirious. But she continued and she got to the end. Então, muitas vezes você está numa equipe que não vai te ajudar. Sometimes you're part of a group that will not help you. E nem por isso você tem que deixar de fazer seu trabalho. And it's not because of that you're going to stop doing your work or doing your share. A gente tem que treinar a mente para sempre ser produtiva. Todos os dias, em todos os momentos, a gente dominar a mente, que ela é forte para o lado bom e para o lado ruim. So you need to train your mind, and in order for you to succeed and do the work that you have to do, because your mind is strong for the good, but it is also very strong for the bad. E agora eu vou dar um exemplo de uma bela equipe, de uma equipe como deve ser uma equipe, um ajudando o outro. Alguém sabe alguma coisa, o outro não sabe. Então aí nós temos uma equipe onde eu fiz a expedição Mata Atlântica 2001. All right, so this team is an example of a very good team. And I know because I was already training with Rosana when she did this. And I remember she came back with leishmaniose, she came really sick. I remember we were already working together. So this is an example of a successful team, a team that helps the other. When one doesn't know one thing, the other does, and they boost each other up.
Essa prova foi uma prova de 6 dias. A gente dormiu, essa equipe só dormiu 7 horas. So this was a 6-day competition, and they only slept 7 hours. E para isso você tem que ter uma cabeça poderosa, de não ficar pensando no que está ruim e pensar no que está bom. Cada passo está mais perto da chegada. Yeah, and then you need a very strong mindset to look at the good things, not the bad. Even though, if I may, I did hear her complain a little bit, all right, during this trip. Okay, she was tired at some moments. Bom, quando eu falo que uma equipe ela tem que ser... Aí nós temos um rapaz que sabia orientação. So there was a guy who was a good navigator. Eu era uma pessoa forte na equipe. I was the Qualquer strong coisa. person in the team. Qualquer coisa que pedisse eu poderia fazer. I would do anything they asked me. O rapaz do lado, chama Ednei, ele era um velejador. So this guy next to Rosanna is a sailor. E o outro, ele chama Vitor Negrete, é um escalador, era um amigo meu, ele faleceu descendo o Monte Everest. So Vitor Negrete was a mountain climber. He died climbing the Everest. Ele foi o primeiro brasileiro a fazer o Monte Everest. Yeah, he was the first Brazilian to attempt the Everest. Did he climb? Ele chegou ao topo? Foi Foi na volta, né? He got to the summit. It was when he was coming down, descending, that he died. E eu vou contar para vocês mais um pouquinho da prova. Quando nós fomos largar, do lado nadar, né? Mas ajuda aqui. Yeah. So she's going to tell a little bit about what happened in the race. So she said, I swim, and then she corrected herself. I swam. I used to swim. Eu nadava muito bem e a primeira parte da prova era um braço de rio de 400 metros que eu olhei e falei, tá muito fácil. Alguma pegadinha tem. All right. So the first part of this competition was swimming a part of a river. And when she got to the river, she looked at it and said, this is too easy. There must be something wrong. There must be something catchy here. Crocodiles. Crocodiles. Aí eu falei para eles esperarem que eu ia entrar para ver o que estava acontecendo. Quando eu comecei a entrar, eu vi que tinha uma correnteza e não dava para ver, porque ela era por baixo. So before they entered, she said, let me go in and let me see what's wrong. And when she got in, she saw that there was a very strong current, and you couldn't see it because it was underneath. Como eu nadava bem, eu peguei todas as mochilas dos 3 rapazes. So as she was a very strong swimmer, she took everybody's backpack, Amarrei no meu corpo. strapped it to herself. E daí eu falei para eles, quando der a largada, nós vamos correr pro lado esquerdo, não vamos reto. And she told them, when we receive the signal to go, we're not going to go in the river, we're going to run left. Porque a ideia era subir, mergulhar para cima e descer a favor da correnteza para chegar em primeiro lugar no lado de lá. So, because then you would go up, enter the river upwards, and then use the current to guide you to where you were supposed to swim. Tem uma coisa engraçada, quando deu a largada, todo mundo foi reto, a gente subiu. A única equipe que seguiu a gente, os índios. Eles sabiam. Yeah, so she said that the funny thing is that when they gave the signal to start, all of the teams went straight ahead into the river. They were the ones who ran left, and together with them, the team of indigenous people that were native to the place, because they knew. Essas são algumas fotos, os caminhos eram bem difíceis para passar, até que aí tá fácil. Yeah, so these were some of the pictures. She said that this is easy, all right? This is one of the easy A gente paths. tinha muitos lugares com cobras, entrava no rio à noite e tinha jacaré. Yeah, you swam at night and then you had crocodiles, you had snakes, so it was really difficult. Wow. E aqui é não tem nada que pode ficar. Uma Mata Atlântica tudo piora, né? Aí uma cachoeira que eu desci, 100 metros de
de tamanho. Eu dei uma entrevista numa televisão no meio, por incrível que pareça, no meio tinha uma repórter para me entrevistar. Tipo, no meio da Amazônia. Isso, né? So she said that this is funny because she rappelled this waterfall 100 meters, and in the middle of the waterfall there was a reporter who interviewed her for a television show. Incredibly, there was a reporter there. Este é o barco, a gente nadou o rio, 400 metros, tinha que pegar esse barco que chama Catraia. So they had to swim 400 meters and get onto this small boat that in Portuguese is called catraia. It means small boat. Quando começou a prova de vela, nós fomos o primeiro a começar. So when this phase here of sailing started, they were the first ones to arrive. Bateu um vento muito forte e a gente resolveu tirar a vela, porque os barcos estavam começando a virar e as pessoas ficavam perdiam o material todo. Então eu falei, a gente abaixou, é uma ideia do grupo, né? Por isso que eu falo que a equipe ela é muito importante, né? A gente teve a ideia de ficar sem a vela para um barco não virar. So when they got in, a strong wind started, and many of the other competitors, their small boats started turning, and they decided to lower the sails. And that's where she says it's very important when you have somebody in your team that knows what to do. They lowered the sails in order not to lose their equipment. E aí, em grupo, nós tivemos a ideia de pegar a nossa rede de dormir e hasteamos uma, e o barco começou a voar, porque o vento era muito forte. A gente passou para ficar em primeiro lugar de novo, e depois nós hasteamos duas. Aí a foto, nós estamos se divertindo, tipo, todo mundo afogando e a gente estava velejando. So they had the idea of getting their hammocks, the hammocks they slept in, and using them as sails. And when they hoisted one up, it worked very well because the wind was very strong. They decided to hoist the other, and so then here they're having fun while the rest of the other members were drowning. E aí você vê a importância de você escutar a sua equipe, de você ter pessoas que trabalham a favor de você, não contra. Às vezes num grupo, né, as pessoas não querem ouvir crítica, né? E às vezes tem alguém que sabe mais que você, às vezes a moça do café sabe mais que você, e aí? Tem que escutar. So she said that this was something that showed her the importance of listening to your team. There's always somebody in your team who will know more than you at some point. And so that's the important thing. You need to be humble because sometimes even the lady that serves coffee will know something that you don't. So this is important. A nossa equipe estava na frente, mas infelizmente eles, como tinha mais outros concorrentes, todo mundo afundou. Aí eles pararam, os bombeiros socorreram todos. A gente voltou para o chamado de PC para reiniciar a prova em outro lugar, porque as outras equipes não teriam condição de continuar. Unfortunately, even though they were in first place, all the other competitors that had either were drowning or were not able to complete, so the organization stopped and the firefighters rescued these people from the water, and they decided to start the race at another point where everybody would have a similar chance. Isso aí é um ponto de controle, olha os índios lá dançando, a gente estava no meio da Amazônia mesmo. So this is the control point, all right, where they all met. As you can see, the natives were dancing and hosting them. Aqui, a gente sendo transportado para outro lugar, a nossa equipe era tão unida que a gente, quando a gente estava ferrado, a gente estava sorrindo. Isso é uma coisa muito legal, não é tirar sarro, mas assim, mau humor não resolve o problema, né? So she said that they were such a tight-knit team that even in their worst scenarios, they were always smiling and having fun and finding something good to talk about. And that's the importance of having a good team, because having a bad sense of humor will get you nowhere. Numa prova de aventura, é que eu falo assim, eu não fiquei boa nessa prova. É uma vida formando uma mente forte. So this competition did not
make me better. It's a life of training my mind and educating myself to get where I was here, to train for this. Eu, às vezes, faço alguns treinos com meus atletas que eu sei que, fisiologicamente, não é um treino que ele vai melhorar a performance. Sometimes I give my athletes a type of training that I know that physiologically they will not improve their performance. Mas eu vou trabalhar a mente deles duramente nesse treino. Você pode ter certeza? But for sure, and they know it, she will work their mindset very hard. Certa vez eu chamei a equipe inteira para um convite especial. At one point I called all my team for a special occasion. Um treino às 4 da manhã, num lugar escuro, no meio do mato, que se chama Joaquim Egídio, em Campinas. So she called everybody to train at 4 a.m. in the morning in a small forest in a place we have in Campinas called Joaquim Egídio, where we have lots of trees. It's a mini forest. E a ideia era correr no frio. And the idea was to run in the cold. Não era um treino físico, era um treino mental. It wasn't a physical training, it was a mental training. E eu testo eles todo momento para que eles se tornem melhores, né? Yeah, she does this frequently so that they become better. Porque o treino, muitos não fazem, e todos os que fazem, teoricamente, chegariam ao mesmo lugar. Só que se eu trabalhar a mente dos meus atletas, eles ficam imbatíveis. Yeah, she said that many people don't train, others train and get better, but she knows that if she works their mindset, they will become invincible. À noite, mais de 30 pessoas falaram que iriam no treino. So, at night, more than 30 people said that they would attend the training camp. E eu falei para a Vanessa, minha sócia, eu falei, eu não acho que nem 5 vão. And then she told her partner, I think maybe 5 will show up. E foram só 2 atletas. Only 2 showed up. Porque na hora da empolgação você acha o máximo, né? Aquela empolgação pólvora que fala no grupo, né? Eu faço, passa 2 dias, eu não quero fazer isso aqui, eu não vou fazer isso aqui, né? Então aí você já vê o atleta que vai ser bom e o atleta que ele, na hora que eu precisar da mente dele, ele não vai ter. So, at the moment of excitement, everybody says, I'll do it, here, let's go. But she calls it gunpowder enthusiasm, you know. When the time comes, this shows her who will be the people that will actually perform and those that won't. Isso eu pus essa foto para mostrar. Isso é um pé na prova de aventura, às vezes você perde um pedaço do pé. Se você está na Mata Atlântica, não adianta chamar a mãe, chorar, chamar médico, não tem o que fazer. So she put this picture here, this photograph here of a blister, or even sometimes in the middle of the forest you can lose a part of your foot, and when you're in the forest, there's no calling your mother or a doctor, or there's nothing to do, or crying, or well, you can cry, all right, but it will get you nowhere, all right, because you still have to leave. So Eu sempre falo assim, que é uma coisa legal de pensar para você que quer ter uma mente forte. Imagine que você veio para o mundo escrito na categoria solo. She says that, imagine that you come into the world and you're in the category all alone. Porque você tem que saber fazer as coisas, não adianta você espernear. Então, eu bato na tecla, uma mente poderosa, ela resolve. Ela não acha meios para fugir, né? Ela vai sempre focar no que precisa ser feito. Às vezes está cansado, mas tem que trabalhar. Às vezes tem que brincar com o filho, mas tem que trabalhar. E aí que diferencia os bons profissionais, as pessoas que sobem e as pessoas que não sobem numa carreira. O mundo é muito competitivo e eu dou graças a Deus que nem todos são competitivos. So you have to perform and you have to do what you have to do in order to achieve the results.
Sometimes you're tired and you have to work. Sometimes you want to take care of your child and you have to work. You want to rest, you have to work. So the world is a very competitive place and you need to perform. And thank God for that she has a strong mind. So you need a strong mind for that. Eu tenho muitas histórias da minha vida. Minha vida não foi uma vida de atleta, uma vida de quem busca performance. Não é uma vida fácil. Não é nem um pouco fácil. So, an athlete's life, an athlete who wants performance and strives for performance all the time, has a very hard life. It's never an easy life. No triatlon tem uma prova no Havaí que é o sonho de todo triatleta. É sonho. Todo mundo quer ir para lá porque é o campeonato mundial, onde lá estão os deuses do mundo, né? So this is Hosanna, by the way, if you haven't recognized her. So she said that there's this dream competition, which is the Ironman in Hawaii. Everybody wants to take part of this Ironman because that's where the gods are, that's where the best are. Eu fiz a prova em 2002. Quando eu fui para a prova, eu pedi para os meus patrocinadores dinheiro para que se eu pegasse a vaga para eu conseguir ir. E a resposta foi, você não vai conseguir. E eu fui, sem dinheiro para variar. So when she did this competition, when she did the Ironman in 2002, she asked her sponsors for money in case, because she was certain she was going to get the position, the vacancy to Hawaii. And her sponsor said, no, you're not going to win. You don't have any chance. Bom, peguei a vaga. And she won. Mas não fui. But she didn't go. Porque eu não tinha dinheiro para ir. Because she didn't have the money to go. Então, às vezes acontece, né? Você está no auge do auge, você acha que você vai conseguir, que alguém vai, né? E aí você tem que engolir a sua vitória e seguir. So it's very disappointing because sometimes you're at your best, you achieve what you wanted, you get where you want to be, and you can't go, and you have to suck it up, and that's it, that's life. Teve um ano, eu não lembro exatamente quando, eu vou contar para vocês o que é você, às vezes, investir numa pessoa que está quieta. Às vezes você vai lá, instiga um funcionário e tal, e às vezes está ali um cara brilhante. Então eu falo, humildade não faz mal para ninguém. Before I translate what she says, Carol asked me to explain what an Ironman is. I don't know if you know the distances of an Ironman. 3.800 metros nadando. So you swim 3,200 meters. Pedala 180 quilômetros. And then you cycle 180 kilometers. E corre uma maratona. And then you run a marathon, which is 42 kilometers. Então, eu falo assim que às vezes a gente tem que ter... Eu tenho vários exemplos, de amigos meus que são muito ricos, não tem cara de rico, foi comprar carros numa concessionária e a pessoa tratou ele mal. Porque ele não tinha carro, e ele comprava os 2 carros mais caros do lugar e perdeu a venda. Então, a gente tem que ter essa humildade. Eu acho que eu aprendi isso muito com meu pai. Você tem que saber ganhar, saber perder e ser humilde quando você está ganhando. So she said that she learned this with her father. You need to be humble when you win. You need to be humble when you lose. And you need to know how to lose as well. Teve uma fase que eu estava treinando para o Mundial na Alemanha. Eu com a Vanessa, minha sócia nessa época, para variar, chegou fim de ano, não tinha verbas para ir para patrocinador. So they were training for a competition in Germany. It was going to begin at the end of the year, and of course they had no money. So she asked again her sponsors for the money. E daí eu conversei com ela para não acabar o ano em branco, da gente fazer uma prova que chamava Extra Distance de bicicleta. Eu estava treinando 2 garotas o ano inteiro, treinando as meninas para fazer essa prova no fim do ano.
So because they didn't go to Germany, because they didn't have the money, they decided to do take part in another competition, which was a cycling competition called Extra Distance, and just so that they had something to do, all right? That they would finish the year doing something since they couldn't go to Germany. And she was also training 2 girls to take part in this same competition. E eu treinei elas por um ano. And they were trained a year. Throughout that year, she trained them Para elas ganharem a prova. so that they would win the competition. E daí eu fiz uma reunião com as meninas que eu estava treinando e falei, olha, eu e a Vanessa, faltava um mês para a prova, não dá tempo de treinar uma prova de 800 km de bicicleta. So she had a meeting with the girls, and she told the girls that she was going to take part. She and Vanessa, her partner, were going to take part in this competition. But the competition was a month away. They hadn't trained for it, and there was no time to train for it. E para minha tristeza, uma das meninas falou que eu enganei elas, que eu ia fazer a prova e não ia. So she was very disappointed when one of the girls said that Rosana had deceived her because she had been planning to do the competition all along, but that hadn't been her objective. E daí ela falou a palavra que eu precisava. And then she said the magic word. Eu vou ganhar de você com as pernas amarradas. I'm going to beat you with my legs strapped to the bike. E eu fiz um treino longo só. And I trained only once. I had one opportunity to train the long distance. Estudei a prova minuciosamente, eu com a minha parceira. And we studied the route very well. E naquele momento, elas largaram 5 minutos antes que a gente. They started 5 minutes before Rosana and her partner. Para quem conhece Campinas, a gente saiu ali do Extra e ia sair pela Dom Pedro. Não são 10 quilômetros. Yeah, so 10 quilômetros. 5 minutes early, a head start of 5 minutes they would have a head start of 10 kilometers, more or less. Quem largou fui eu. Antes dela chegar no Dom Pedro, já estava para trás. So when Rosana took off, by the time she arrived at the Dom Pedro road, she had already passed the girls. Nós ficamos Already em in primeiro até o front. fim da prova. Nós ficamos em primeiro até o fim da prova. Foram 800 quilômetros de prova, nós saímos do São Paulo, fomos até o Rio de Janeiro e voltamos para São Paulo. 32 horas de pedal, sem parar. Yeah, so the distance was from São Paulo to Rio de Janeiro and back, 32 hours on top of a bike. Non-stop, yeah. E aí eu falo da Non-stop. equipe. Nós éramos uma dupla. Quando chegou a anoiteceu, eu tinha acabado de pedalar, eu estava exausta, eu tinha que dormir um pouco para trocar. A Vanessa foi pedalar, daqui a pouco fala no rádio, Rosana, você arruma para pedalar? Eu acabei de pedalar. So, can I? Pode. So as a team, they took turns riding the bike. So Rosana rode during the day, and then Vanessa, her partner, was going to ride at night. And she needed to sleep. She was very tired. She needed her rest. And when she was in bed, she received a message, Rosana, get up, come, and get on your bike and come. And she said, what? Ela assustou e não conseguia pedalar à noite, aí eu tive que dobrar. Quantas vezes na empresa a gente não precisa ajudar alguém que não está legal e é só simplesmente fazer. O tempo que você pede para reclamar, você vai lá e faz. Eu coloquei minha roupa, ela ficou lá dentro do carro e eu fui fazer a prova. Vanessa had never cycled at night, so she got a bit scared and she couldn't continue. So Rosana suited up and went. And she says, there are many times in the company where we have to perform in the place of somebody else who's either scared or tired or doesn't really know what to do. And you just have to go and do it. Don't complain, don't get upset, go and do it. Eu acho importante também que a gente tenha objetivos próximos.
ter objetivos próximos é ter sonhos. Ter objetivos muito distantes é ter pesadelos. So she says that it's very important for you to have close objectives, objectives that are similar. Because when you have similar objectives, you have dreams. When you have different objectives, you have nightmares. Eu poderia ficar aqui contando mais um monte de história de atleta. Minha vida foi só isso. E falar um pouco da minha carreira como treinadora. So I could go on and on. I have lots of stories to tell. But I'd like now to talk about my career as a coach. Meu sonho era ser treinadora de seleção brasileira. E eu comecei a ir nas provas pagando a minha passagem, que não é uma coisa normal, pagava a passagem da Vanessa, porque ela também não estava convocada. A primeira prova que nós fomos para o México, a Vanessa ganhou dos atletas da seleção. E aí eu só olhei pro rapaz lá, tem que chamar a gente, né? So her dream was to be the coach of the Brazilian squad. That was her dream. But nobody called her, so she started by paying her way. She would buy the ticket for her and for Vanessa, who hadn't even been called to be part of the squad. And at the very first time that they went to a competition in Mexico, Vanessa arrived and won that competition. And then she just looked at the guy and said, "Now you're gonna have to call me every time." Mas foi muitas vezes ainda depois pagando a minha passagem, demorou. Yeah, this took a long time. She still had to pay her way many, many times. Ali são alguns crachás, às vezes eles me colocavam lá de imprensa, né? Cada hora dava um crachá diferente, mas depois eu fiquei uma pessoa insubstituível dentro da delegação. So at first she had all kinds of badges and identifications, the press, all right, because that's what, it was her opportunity to be there, but then she became absolutely an invaluable presence. Eu estava no auge da carreira, tudo que eu pensei e sonhei, eu estava vivendo. Nessa época eu estava com 13 atletas que mudaram para Campinas para treinar comigo. Então eu estava com os objetivos em 2010, os objetivos todos alcançados como treinadora. So I was at the top of my career at this point. This was 2010. I had 13 or 14 athletes that had moved to Campinas just to train with her. And it was everything she wanted. She had achieved everything she wanted. Bom, eu trabalhava muito e em fevereiro de 2011 eu tinha acabado de perder minha mãe, meu pai já tinha morrido, minha mãe morreu e eu travei minha coluna, assim, estava com muita dor nas minhas costas. So in 2011, all I did was work. My life was my work. I had just lost my mother. Her father had died a few years before, and she had excruciating pain in her back. E aí eu pedi para um amigo me ajudar e ele falou que eu teria que operar a minha coluna. And she asked a friend to help her, and he said that she would have to undergo surgery to her spinal cord. Ele alegou que era uma cirurgia simples. Eu tinha uma viagem de trabalho levando 5 atletas para o Campeonato Brasileiro, que era muito importante, depois de uma semana. Ele falou que a cirurgia era simples, que eu ia embora com os pontos na garganta e que eu ia ir sem dor. Yeah, he said it was a very simple surgery. She had a trip scheduled to take 5 athletes to the Brazilian Championship a week later, and he said, no, it's going to be very simple. All you'll have are some stitches here to your throat. Very simple. Ele só acertou no sem dor. What he got right was that she would not have any pain. Porque eu perdi todos os movimentos do meu corpo. Ele errou minha cirurgia e eu fiquei 1 ano e meio sem movimentos nenhum. Yeah, she had a malpractice, a surgical accident, and she woke up after the surgery without any of her movements. Only your eyes, só os olhos, né? Yes. Only her eyes moved. Então, A year and a half like that. eu acordei na UTI, fiquei 7 dias na UTI, 20 dias no hospital. So 7 days in the ICU, 20 days in the hospital. E fui para casa
como um vegetal, eu não mexia na nenhuma parte do meu corpo. And she went home as a vegetable, according to her. She couldn't move any part of her body. Agora você imagina uma mente como a minha, produtiva, num corpo que não se mexe. I imagine my mind, or her mind, a productive mind that thinks and works all the time inside an immobile body. Eu nunca dependi praticamente, que eu me lembro por ser gente, exceto quando eu estava na barriga da minha mãe e mamando, eu nunca dependi de ninguém. I have never depended on anybody for anything. E eu comecei a construir dentro da minha mente algum lugar que eu tentava mudar essa situação. And I started building inside my mind. I was trying to find a way that would change the situation I was in. E todos os médicos que eu paguei e fui visitar, todos falaram que eu nunca mais ia ficar em pé. All the doctors I visited, all the doctors I went to, invariably told me that I would never walk again. I would not even stand again. Eu acho que era mais difícil para quem estava do meu lado do que para mim mesma. She thinks it was more difficult for the people around her or beside her than for her. No, that's not true. Não é verdade. Foi difícil. It was difficult for us as well. É lógico que você está dependendo das pessoas, mas eu tinha a certeza que meu corpo ia movimentar algum momento da minha vida. So I was certain that my body at some point would respond and would to some movement, or would have some kind of movement. I was sure of that. Eu fiquei cerca de 1 ano e meio na cama, usando fraldas e dependendo totalmente das pessoas. So for a year and a half I was in bed using diapers and entirely dependent on everybody. Aos poucos eu perguntei para o médico que parte do meu corpo mexeria primeiro, se mexesse. And I asked my doctor which part of my body would I be able to move first if I was ever able to recover any movement. E ele falou que eram meus pés, então eu ficava o dia inteiro mandando mensagem para o meu pé mexer. And he told me it was my feet. Her feet would, if she ever moved anything again, it would be her feet. So she would spend the whole day sending messages from her brain to her feet. E aí meu corpo começou a mexer. Perto do meio de 2011 eu pedi para voltar a trabalhar e a morar sozinha, tipo louca. So she started regaining some of the movement, and in mid-2011 she decided to go back to work, and she wanted to live by herself again, gain her independence. Quando eu fui voltar a trabalhar, eu fui no INSS, não sei como é que você vai traduzir isso. Social Security. E o médico falou, não deixou. Você não tem a menor condição de voltar a trabalhar. Eu estava amarrada na cadeira de rodas e de fraldas. So when she decided to go back to work, she went back to the we have an agency of Social Security that is INSS, and there's a doctor that evaluates, and he said you have no condition at all to go back to work. She was strapped to her wheelchair so that she wouldn't fall. She was using diapers, and the doctor said, no way, absolutely impossible. E eu pedi para ele assinar papel, porque seria minha fisioterapia voltar a trabalhar e morar sozinha. Yeah, and she asked him to sign the paper releasing her, all right, to work, because that would be her salvation. Her physical therapy would be going back to work. Eu não aguentava mais ficar com pessoas cuidando de mim. I couldn't stand having people around me taking care of me anymore. E eu voltei a trabalhar e estou aqui hoje, né? Eu vou finalizar com a última história, que eu esqueci que tem a tradução, né? Daí demora demais. So she's gonna finish with the last story. She forgot that with me here it takes longer. It's not my fault. Bom, aí eu voltei para casa. No primeiro dia eu levei um tombo muito feio, de costas, eu caí, eu tinha equilíbrio zero.
E eu falei pro meu jardineiro, se você contar que eu caí, você vai perder emprego hoje. So the first day she was at home, she fell backwards, really seriously. Her gardener was there with her, and she said, if you tell my family, it's your last day here. You're fired. E continuei, né? Continuei com a minha fisioterapia, mexendo do jeito que eu podia. Eu queimei braço na cozinha e assim eu fui. And so she continued with her physical therapy. She had no awareness of pain, so she burned herself many times in the arm. E quando eu estava na fisioterapia, um dia eu olhei para frente e vi um prédio e eu vi um rapaz que percebi que ele estava limpando a piscina. E acho que foi um dos poucos momentos de tristeza que eu tive, porque eu falei, eu acho que eu nunca mais vou conseguir nadar. Nadar, eu só sabia fazer isso na vida, eu nadava muito bem. So one day she was at the physical therapist and looking out the window, she saw a guy cleaning the pool, and she thinks that this was one of maybe the few moments of sadness that she had, because she had always swum and she felt that she would never be able to swim again. E eu guardei isso na cabeça. Um dia eu fui, a Vanessa, que é minha sócia, a família dela me convidou para ir com eles para a praia. A resposta foi não, né? Porque o estado que eu estava não era muito legal de ir para a praia, na cadeira de rodas. Mas acabei indo e num dos dias que a gente estava na praia, ela falou, vamos nadar, que você sabe nadar. E tinha uma piscina com rampa e ela me levou para nadar e eu fui, né? All right, so once her partner Vanessa invited her to go to the beach with her family, and she said no because I'm in a wheelchair, I don't want to go, etc. But she went, and there was a pool with a ramp, and Vanessa said, "Let's swim because you know how to swim. Let's swim." E eu entrei na piscina, ela ficou na minha frente e falou, venha. And so I entered the pool. She stood in front of me and she said, "Come." E eu fui, né? And I went. Só que meu corpo afundou e eu não me mexia, foi um pouco assustador, porque eu vi o pé dela assim e pensava, se ela não me tirar eu vou morrer afogada. So as she didn't have any body movement when she entered the pool, she immediately fell like a dead weight. And she could see Vanessa's feet in front of her, and she started thinking, let's hope Vanessa realizes that I'm here, because if she doesn't come to get me, I'm going to die here. Mas como eu nunca aceitei as coisas estarem paradas para mim, teve uma vez que a gente é patrocinado da Speedo, ganha dinheiro com a Speedo, a Vanessa como atleta, eu como treinadora, e ela veio numa reunião da Speedo e falou, a Speedo vai pegar 40 atletas para fazer a fuga das ilhas, pessoas que fumam, que bebem, que não nadam, e a gente, que é atleta da Speedo, os 40 atletas da Speedo vão ser anjos e nadar do lado das pessoas que não sabem nadar ou que têm câncer. Essa foi a história que ela me contou. So they have, Speedo is their sponsor. They sponsor Vanessa as an athlete and Rosanna as the coach. And they decided to run a program where they would take people who had never swum, who smoked, who had cancer, who were sedentary, etc. And they would train these people to participate in a competition that is called Fuga das Ilhas. I mean, running from the island, all right? Where you have to swim to an island and then return swimming, all right? And as they were sponsored by Speedo, they would be these people's angels. They would swim beside these people to and from the island. At least, she said, at least that's what Vanessa told me. E daí eu falei para ela, eu vou. And then she said, I'm going as well. E ela falou, você não consegue. And Vanessa said, but you can't. You don't know. Você não consegue. Aí eu falei, não, vou mandar um vídeo. Aí chegaram 3.000 vídeos na Speedo, 40 eram escolhidos. Para mim, o Osário foi escolhido. So she said, I'm going to go. And Vanessa said, are you crazy? You can't do that. And she says, no, I'm going to make a video of myself. And Speedo received 3,000 videos. They were going to choose 40.
she was one of the chosen. Eu treinei por vários meses no frio, eu não saía do lugar, era desesperador, meu braço não virava, parecia, não sei, não flutuava assim só. E no fim, chegando perto da prova, eu comecei a marcar meus 100 metros, 4 minutos e 30, perto da prova eu já estava nadando perto de 2 minutos, que já é um tempo legal. E eu fiz no dia anterior, eu fui com a Vanessa, na semana anterior eu falei para ela, me leva, porque eu quero ver se eu consigo sentar muita gente junto. Nós fomos, ela foi de caiaque comigo até a ilha, e eu nadei até a ilha. Cheguei lá e falei, agora eu volto de barco, porque eu estava exausta. Cheguei lá, não se fala, né? Não tinha barco. E aí, eu tomei um gel e voltei. Então, foi talvez a coisa mais difícil que eu fiz em toda a minha vida. E eu falo assim, eu vou finalizar falando para vocês, nunca aceitem quando alguém falar que você é ruim. Nunca aceite falar que você não consegue, que você não pode. Para mim, falou essa palavra é mágica. E acho que isso aí é um trabalho de muitos anos na minha vida. Então, eu deixo para vocês essa mensagem, eu vou parar de falar que a Patrícia tem que traduzir, vai me matar. Depois eu finalizo. So she started training for this competition in the ocean, and she started. She took her time. Her time was for 100 meters. She would take for around 4 minutes 10, which is a lot for her, you know. But by the time the competition was near the competition, she was swimming for 2 minutes and 10, more or less, right? And 1 week before the competition, she asked Vanessa to take her to the beach, to where the competition would take place, because she wanted to swim to the island and without so many people near her. So Vanessa went on a kayak and she swam to the island. I think é 2.000 metros, né? Até lá. Yeah, around 1.5 kilometers to the island. She arrived at the island exhausted, thinking or imagining that she would have a boat to return, because there are people that live in the island, no boats. So she took some gel, rested a bit, and returned swimming. This for her was one of the greatest achievements for somebody who hadn't been able to swim anymore. So according to her, when somebody tells you that you can't do it, don't believe them. That you're not good enough, don't believe them. That you won't succeed, don't believe them. You can and you will. Eu vou passar rapidinho. Agora esse aí é o símbolo da minha equipe, sou offline por razões óbvias. That's the symbol of her consultancy, her athletes. Eu gosto de trabalhar, eu falo que eu não vendo planilhas, eu vendo transformação, esse é o meu lema. Eu não mexo só com o físico, eu mexo com a mente, eu transformo a pessoa que está do meu lado. So what she says is that she doesn't sell flow sheets, she doesn't sell training programs, she sells transformation. That's what she does. And she works the mind and the body together, always. Essa é a foto da Vanessa, que, So this is Vanessa. que foi uma atleta profissional, ela é sócia da empresa. E eu quero só mostrar para vocês a foto do que era a Vanessa quando eu conheci. E o que ela virou. Alright, so this is Vanessa, her partner. And she'd like to show you a picture of what Vanessa looked like when she started and what she is today. Isso que eu chamo de transformação. That's what she calls transformation. So this is Vanessa in 1999, and then Vanessa in 2014. Era uma menina de 19 anos, gordinha, isso aí deve ser uma festa de aniversário. Formatura, yeah. E olha ela aqui, né? She was kind of plump, Ela continua chubby, assim. and look at her today. She's still like this today. I know Vanessa, and in 2001, Hosanna told me, you're going to run a half marathon. She was training me for it in Rio. And we went to a park that we have in Campinas, and she said, can Vanessa train with you? I said, okay. And then Vanessa said to me, I don't think I'm going to be able to do it. I don't know if I can run all that. I said, look at Vanessa now. I want to kill Vanessa, you know? Eu fiz umas frases para finalizar, eu vou dar direto para ela ler em inglês, tá? É as minhas dicas que eu vou deixar para vocês. Dica coach.
All right, so one of the tips she wants, some sentences, some phrases she wants to leave with you. So always be humble. Work your mind absolutely at all moments of your life. Your objectives should always be a little bit ahead of your limit. Have dreams. Focus on possible things, not on nightmares. Never let anybody tell you that you can't, what you can or can't do. Be the best. There's a simple formula. Know what you want, know where you're going, and be able to give your very best. Thank God, not everybody is equal, not everybody is determined. So the first place on the podium, reaching and striving for excellence is very, there's little competition because most of the people get lost during the way.